Tenili, vice-presidente de AJOC, Associação de Jornalistas de Cabo Verde, Gisela Coelho. Gisela, bom dia e seja bem-vinda ao Show da Manhã. Bom dia. Antes de mais, em nome da AJOC, quero agradecer o convite do Show da Manhã, da TCV. Peço desculpa aos telespectadores que estão lá em casa por estar a falar em português, mas é a língua que eu sinto neste momento mais à vontade para expressar. Parabenizar o Show da Manhã por ter escolhido esta data, tendo em conta que há inúmeras efemérides diariamente, e então a questão do acesso à informação, da liberdade de imprensa, que está diretamente conectada, digamos assim, com a democracia. Atualmente podemos dizer que em Cabo Verde, apesar de termos caído 2 pontos no índice dos Repórteres Sem Fronteiras em termos de liberdade de imprensa, no cômputo geral estamos bem, digamos assim, comparativamente a outros países, mas pode-se fazer muito mais, digamos assim, como sempre. Nos últimos anos nós estamos sempre entre os 30 posicionados nesse ranking dos Repórteres Sem Fronteiras, mas a percepção, como bem falaste, sempre há de que é possível fazer mais. Este mais, o que é que se falta? Digamos assim, nós caímos 2 pontos agora no último índice e também teve 25 um bocado, para 27, né? Exatamente, também teve um bocado a ver com a questão da pandemia. Durante a pandemia, o acesso às fontes foi muito dificultado, digamos assim. Muitos jornalistas tiveram que ir para o teletrabalho. A questão do acesso à internet em casa. Estar a trabalhar em casa também com a família à volta, digamos assim, não é o ambiente ideal para um jornalista laborar. Depois, muitas instituições que normalmente já dificultam o acesso à informação, isso ficou acrescido com a pandemia, digamos assim. A AJOC fez, inclusive, uma série de 4 relatórios, nos quais eu participei, para a Media Foundation, sobre o impacto da pandemia na vida, no dia-a-dia dos jornalistas, na imprensa. E a questão do acesso à internet, curiosamente, foi muito mencionado como um dos entraves. Também a questão de acesso às fontes por parte das fontes oficiais, como o Ministério da Saúde, o Governo, etc., como já tem vindo a ser falado. Sobretudo nesta questão de pandemia, houve uma barreira, uma grande barreira, sobretudo para os jornalistas, porque normalmente nós podíamos ter informações direto de uma certa localidade ou de um bairro nos delegados de saúde, isto ficou impossibilitado. Já tinha que se ir ao mais alto nível, eram os ministros ou o diretor-geral quem tinha de comunicar. Inclusive nós tivemos queixas, digamos assim, de jornalistas das outras ilhas que no início, acho que se recordam, que não podiam participar nas conferências de imprensa que eram centradas na praia. Isso é um grande entrave. Portanto, dessa maneira também, o facto, como bem disseste, de as fontes estarem concentradas ao mais alto nível, não é? Ao nível do Primeiro-Ministro, ao nível do Ministro da Saúde, que ficou muito por aí durante a pandemia, pelo menos nos primeiros meses de estado de emergência. Depois passámos a ter um acesso mais facilitado ao nível, por exemplo, do novo Diretor Nacional da Saúde. Mas, em torno disto, também a Constituição da República de Cabo Verde, sobretudo no artigo 47, fala muito bem sobre isso, sobretudo dos cidadãos que têm este direito, mas isto não acontece na prática. Há uma dificuldade enorme, sobretudo para os jornalistas, acederem às fontes e conseguir os documentos para fazer as reportagens ou fazer com que a sua peça ou reportagem noticiosa chegue aos telespectadores, ouvintes ou leitores. Imagine um cidadão comum. Isto não é fácil, como se diz. Exatamente. Nós, jornalistas, sabemos o quanto é difícil, normalmente, aceder às fontes. Eu digo às fontes oficiais e às fontes que, diretamente ou indiretamente, têm a ver com uma matéria que estamos a tentar produzir ou a investigar. O facto das autoridades condicionarem esse acesso gera a chamada especulação. E depois são as próprias autoridades a queixarem-se da especulação. Portanto, os gabinetes de comunicação, por exemplo, dos ministros, de instituições, entidades, deviam fazer efetivamente comunicação, assessoria de comunicação, facilitar e não complicar, como eu costumo dizer.
Falamos aqui da questão das especulações, mas também há uma coisa muito importante que nós devemos falar sobre as questões de alcance das informações, porque nós temos, sobretudo em Cabo Verde, as ditas zonas sombras, em que o sinal da televisão não chega em melhores condições, sobretudo também a nível da rádio, a internet nem se fala. Se calhar nesta altura de pandemia as dificuldades tornaram ainda maior para que as pessoas possam ter acesso às informações nesta altura. É verdade, já que falas nisso, uma das queixas, como sabem, sou jornalista da Nação, não é? Uma das queixas, curiosamente, que chega muitas vezes ao Facebook da Nação por mensagem, e peço desculpa porque nem sempre podemos responder a todas, porque são muitas, acreditem, é a falta de sinal da TCV ou da RTC. Confesso. Como sabem, no último inquérito multiobjetivo contínuo do INE, a televisão é o meio preferido dos cabo-verdianos, incluindo a TCV, é o órgão mais visto. Ora bem, se as pessoas usam a televisão, usam a rádio para aceder às informações, para saberem o que é que se passa em Cabo Verde, não é? Uma pessoa que está lá em São Nicolau quer saber o que é que acontece na praia, quer saber o que acontece em São Vicente, quer saber o que é que acontece no Sal. E se não tivermos esse sinal, se não tivermos rádio, se não tivermos televisão, essa informação não passa. Agora podem dizer, ok, temos a internet. É verdade, temos a internet. Mas a disparidade de internet entre o meio urbano e o meio rural ainda é grande. Apesar de termos o discurso de um Cabo Verde digital 2.0, acho eu, se não estou em erro, na verdade isso não acontece. O acesso à internet é muito dificultado no meio rural e predomina no meio urbano. Só para terem noção, atualmente 76% segundo o último estudo que eu fiz referência, 76% dos cabo-verdianos acedem à internet via telemóvel. Nem é via computador, é via telemóvel. Portanto, isso mostra também que temos que investir mais em termos de acesso à internet, quer no meio urbano, quer no meio rural, mas focar mais no meio rural, porque as pessoas também têm direito a essa literacia digital. E depois temos de ter uma coisa em atenção. Se para os jovens, atualmente, a internet é a forma mais rápida, digamos assim, de aceder a uma panóplia de informações, para os idosos, não. Portanto, para os idosos, a televisão e a rádio continua a ser o meio preferencial. E também há um sinal que devemos fazer referência, que é o facto da imprensa escrita, em Cabo Verde, de quase 500 mil pessoas, não é? Segundo agora os últimos dados, apenas 17 mil pessoas leem um jornal impresso, digamos assim, uma vez por semana. Também só temos semanários, mas apenas 17 pessoas leem jornais. O que isto mostra a força da internet cada vez mais. E, sobretudo, falando nessa questão da leitura dos jornais e também sendo o país um arquipélago, a questão dos transportes, sobretudo para estar a transportar os jornais, não tem sido fácil. Sobretudo nesta altura de pandemia. Tenho conhecido muitas dificuldades, sobretudo até dos colegas mesmo, até que alguns jornais tiveram que adotar o sistema PDF para enviar via online. É verdade, é o exemplo do jornal A Nação, que neste momento só está disponível na versão digital. Nós imprimíamos em Portugal, porque os custos são mais baratos. Mesmo assim, com o custo de transporte, imprimindo em Portugal, fica mais barato, mas não serei a pessoa indicada para falar sobre isso. Mas sim, é verdade. Habitualmente, a logística de transporte interilhas para os jornais impressos é muito difícil. E com a pandemia isso aumentou, digamos assim, com os constrangimentos que a gente conhece ao nível do transporte marítimo interilhas, que não vale a pena aqui referir, que todos os telespectadores lá em casa sabem melhor do que nós. Portanto, eu acredito que a imprensa escrita, os jornais impressos fazem sentido, porque há pessoas que continuam a querer ler, há pessoas que dizem que gostam de cheirar o papel, gostam de ter o papel, guardar, fazer arquivo. Mas é verdade que o digital também nos permite chegar mais além. Com o envio do formato digital, uma pessoa nos Estados Unidos, uma pessoa no Luxemburgo, uma pessoa em Portugal, uma pessoa no Brasil, qualquer pessoa, seja um investidor, seja um empresário, quer ter acesso a um jornal para ter informações sobre Cabo Verde. E pode fazê-lo através da versão digital. Eu acho que nesse aspecto é um dos ganhos e uma das vantagens de termos o digital, digamos assim.
Falando nesse aspecto digital, sobretudo na questão do alcance através da internet, mas também temos algumas desinformações, sobretudo a rapidez, também esta concorrência também que haja, tudo nesse aspecto. Pode fazer uma breve análise sobre isso? Ora bem, essa é uma grande questão. Hoje em dia, os jornais online, eu digo os jornais que são realmente credenciados, licenciados pela ARC como sendo jornais. Os jornais online têm a competir diariamente com uma série de informações na internet e falo referência ao Facebook, que é, em termos de redes sociais, é o mais visto em Cabo Verde. Portanto, a maioria, só para terem uma noção, 66% dos jovens entre 15 e 24 anos disse nesse inquérito do INE que acedia às informações através do Facebook. Portanto, esses jovens não procuram um jornal online, não procuram uma rádio, procuram a informação que está no Facebook. Agora, que informação é essa? É informação produzida por quem? Por jornalistas? É informação de qualidade? É pura especulação? Aqui entra um bocado também o papel dos fiscalizadores, digamos assim, das entidades fiscalizadoras. Sobretudo neste aspecto das entidades fiscalizadoras, porque nós temos um regulamento para isso. As pessoas vão lá, a questão do bom nome, a integridade física e moral da pessoa fica toda aí jogada fora nesses aspectos. E as pessoas acreditam nisto. É como a colega aqui referiu, meio que uma bola de neve, aquilo vai criando, ficando cada vez mais. Mas aí está a diferença entre o jornalista que tem carteira profissional, o jornalista que teve formação para o efeito, digamos assim, para exercer a profissão, e agora os novos chamados produtores de conteúdos, que não têm qualquer tipo de informação, de formação, peço desculpa, não têm informação, não sabem o que é ética, deontologia do jornalista, não sabem que é essencial cruzamento de fontes, não sabem que é essencial verificar todos os factos, aceder às fontes oficiais. Quer dizer, há todo um processo que pressupõe a elaboração de uma reportagem, de uma matéria jornalística, que essas pessoas que têm, digamos, sites no Facebook ou páginas de informação, que depois as coisas acabam por dar para o torto. E nós temos verificado uma coisa interessante que é, de facto, às vezes no Facebook aparecem, não é às vezes, a maioria das vezes, há informações em primeira mão, que não é o site da Infopress, não é o site da Nação, não é o site do Expresso das Ilhas que dá, é o Facebook. Mas agora aí qual é o papel do jornalista? É ir averiguar, confrontar, investigar. Mas às vezes somos tentados a dar informação em primeira mão. E aí no papel que as escolas têm, em termos da formação de jornalistas de jornalismo, nas universidades, que eu acho que é muito, muito importante, e há uma nova disciplina que devia surgir nesta dicotomia entre as redes sociais, o jornalismo, os sites oficiais, oficiosos, etc. Bem, pessoal, na casa é a nossa conversa com o Gisela Coelho, vice-presidente de AJOC, Associação de Jornalistas de Cabo Verde, no âmbito do Dia Internacional, ou seja, Dia Mundial de Direito ao Saber. Mas ela tem questões que nunca pode deixar de fugir, questões de rádio comunitária, que é um órgão que está mais próximo da comunidade, dos munícipes, mas segundo há informações de que isto não tem acontecido devido à pandemia, alguns chegaram a encerrar. É verdade. Eu não posso agora aqui mencionar números precisos, exatos, mas tenho conhecimento que várias rádios comunitárias encerraram portas com a pandemia. Portanto, dificuldade de cumprir os encargos, dificuldade de pagar aos trabalhadores, digamos assim, e temos que, como bem disseste, as rádios comunitárias são aquelas que estão mais próximas das populações, das comunidades. Fácil mesmo e mais facilmente, as pessoas terem voz. Exatamente, porque quer a liberdade de imprensa, quer o acesso à informação, são exercícios contínuos, diariamente, não são estanques. Olha, agora estamos no ranking, estamos muito elevados e vamos nos manter. Não é assim. Portanto, são exercícios diários que merecem o engajamento de todas as jornalistas, de governo, de ONGs, de sociedade civil. Já fugi um bocado da tua questão das rádios comunitárias, mas só para dizer que as rádios comunitárias é uma forma das pessoas também terem voz.
E a voz é uma liberdade também de se expressarem e de exercerem o seu direito de democracia também. Falando da liberdade, a questão da democracia, vamos meter um pouco o dedo na ferida. Não me provoques. Que é a questão da... Em Cabo Verde fala-se muito da autocensura. As pessoas falam de... Não há aquela censura, mas nós sabemos que na prática não é verdade bem assim, porque, por exemplo, temos os jornais que dependem muito das publicidades institucionais. Caso haja alguma grande investigação, que de uma certa forma a ligação entre uma empresa, nós temos casos em Cabo Verde em que o governo, mesmo instituições do governo, ministérios, deixaram de fazer publicidades nas páginas dos jornais, em que era uma das grandes receitas, sobretudo para o financiamento do jornal. Isto tem acontecido? Não vou citar nomes, mas é óbvio que há de acontecer, para não dizer que acontece. Como é que a imprensa privada sobrevive? E a pública também, não é? A publicidade é fundamental. A publicidade é que paga o meu salário, o teu salário, não é propriamente os financiamentos públicos, não é? Então é natural que quando algum órgão de comunicação social, seja televisão, seja online, seja impresso, está a fazer uma reportagem de investigação que visa, digamos assim, alguém que faz publicidade nesse órgão, há sempre uma linha muito ténue, mas acredito que as pessoas tendem a perceber qual é o limite de cada um e a tentar fazer com que as coisas resultem. Não é fácil. E falando agora da questão da autocensura, no relatório que fizemos, que a JOC fez para a Media Foundation, os jornalistas inquiridos falaram muito da autocensura em Cabo Verde. Autocensura porquê? Porque também temos de ter noção que Cabo Verde é pequenote. Apesar de sermos ilhas, a maioria das fontes estão concentradas aqui na Ilha de Santiago, na capital. E o meio é pequeno. Todos as pessoas se conhecem. Tu vais a uma praia de mar, encontras lá o ministro, enquanto podes encontrar o primeiro-ministro a caminhar na sua caminhada matinal. Quer dizer, é um meio pequeno, então aí tem que haver uma grande gestão e cada um perceber qual é o seu papel. Qual é o papel do ministro, do primeiro-ministro, qual é o papel do jornalista, qual é o papel do empresário. Aí é que faz funcionar a democracia. Se cada um cumprir o seu papel dentro daquilo que são as suas barreiras éticas, as coisas podem funcionar e podem melhorar. Agora temos desafios, temos. Gisela, já ultrapassamos um pouco o nosso tempo, apenas em 20 segundos. Qual é a mensagem que fica, sobretudo, para marcar esta efeméride? Para marcar esta efeméride, eu quero deixar um apelo às fontes oficiais. Colaborem com os jornalistas, não vejam os jornalistas como alguém que está lá só para dizer mal, vejam os jornalistas como alguém que está lá para passar a mensagem, para fazer as pessoas terem acesso à informação, porque só tendo acesso à informação de qualidade, correta, fidedigna, com cruzamento de fontes, é que as pessoas também vão poder ter a sua opinião. Porque a literacia, digamos assim, informativa, é isso, é nós darmos também ao leitor, ao telespectador, todas as informações, todos os conhecimentos, para ele poder fazer o seu juízo, para ele poder ter a sua opinião e também perceber o que é que se passa, digamos assim. Portanto, colaborem com os jornalistas. Quero agradecer. Nós é que agradecemos. Foi essa nossa conversa com Gisela Coelho, vice-presidente da Associação de Jornalistas de Cabo Verde, no âmbito do Dia Internacional de Direito ao Saber, que nos sabe, sobretudo, para ter conhecimento, é preciso informação chiga na boa e também para ter direito a chiga na informação e para transmiti-lo para o grande público.